Cuidado com o que você come. Por onde você anda? Ixi, está aqui, rapaz, ele está vibrando no meu bolso. Espera aí, está com o celular? Desliga aí. Desliga o. Você não tem que atender celular na hora. Seu culto é para você cultuar. Isso. Pronto. Aí você fala assim, pastor, mas se morreu alguém, você vai ressuscitar ele e colocar no seu Você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Uma hora da sua celular ligado, não vai acontecer nada. Ah, aí se a empresa ligar aqui, a empresa vai te ligar uma hora dessa. 35. Ela não é. Então, deixa o seu celular ligado. E eu coloquei, depois de ouvir muita coisa, você já ouviu aquele termo assim, crente de cabeça fraca? Já viu? Quem já ouviu esse termo assim? Ó, fulano de tal tem a cabeça fraca. Ou fulano de tal Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Ah, fulano é o crente camaleão. Ele fica de acordo com o ambiente que ele está. Eu já ouvi muito isso é muito perigoso. Eu coloquei assim, antes de eu ler o texto, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Quando você está procurando, deixa eu ler aqui. Heresia. Heresia significa escolha, opção. É um termo de origem grega. Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado como herege. A heresia acontece quando qualquer indivíduo ou grupo resolve ir contra uma religião, em especial aquelas que são muito rígidas. Disse também de quando alguém, para difundir um conceito próprio ou pensamento, muda o sentido do que está escrito na Bíblia, segundo o dicionário Reis. Isso significa heresia. E eu coloquei assim: temos que tomar cuidado com os ensinamentos heréticos. Paulo escreve assim na epístola aos crentes que estavam em Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Fala transtornar. Vamos de novo, fala transtornar. Mas ainda que nós mesmos ou o anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, que seja o quê? Seja o quê? Anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou digo, estou repetindo aquilo que eu já disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema. O significado, tem dois significados para a palavra anátema. Anátema no Novo Testamento significava algo proibido porque era consagrado ao Senhor. Se ninguém poderia levar esse prato para casa da bateria, porque não podia sair do santuário, não podia sair da igreja, porque foi algo que foi consagrado ao Senhor, então não podia mexer. Esse é o sentido do anátema no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra anátema significa maldição. E Paulo agora, ele fica mais ou menos assim. Quando ele chega lá, os crentes da Galácia, que estavam ali naquele lugar ali, eles estavam completamente diferentes. Entrou no meio deles os outros tipos de crentes, pregando o evangelho, isso, aquilo, aquilo outro, e eles começaram a falar para Paulo que seriam só salvos se fizesse a circuncisão. Paulo agora fica doido. Paulo fala assim: eu passei por aqui, eu preguei, eu ensinei, e mesmo assim vocês estão fazendo errado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma época onde tem se levantado pessoas com pensamentos, com filosofias, com revelações, com novaísmo,
2000 anos. A igreja nasceu lá no dia de Pentecostes. Lá no dia de Pentecostes a igreja nasceu. Passou por tudo quanto é tipo de perseguição. Nero perseguiu a igreja. E muitos outros perseguiram a igreja. Constantino fez as imagens entrar dentro da igreja. Pessoas aceitaram Jesus e eram jogadas para leões comer. Né, Jesus, né? Vai comer ou comer. Agora, de repente, da noite para o dia, aparece o Zeca com uma nova revelação. O evangelho que está sendo pregado e que foi pregado não tem nada a ver com Deus. Agora me deu uma nova revelação em cima da Bíblia. Que para você ir para o céu, Deus me deu revelação de madrugada. Deus falou comigo. Eu escutei o anjo do Senhor falando comigo. Que para o crente ir para o céu, tem que tomar banho lá no Rio Jordão. Estou dando um exemplo. Que quem não toma banho no Rio Jordão, Deus me revelou isso. E está cheio de gente desse jeito. Mas espera aí, depois de toda a perseguição que a igreja passou, depois dos mártires, depois que Martim Lutero apareceu, depois que João Lúcio, João Wesley evangelizou a Inglaterra em cima de um burro. A de refúgio é a história também. E aí? Depois que os missionários Daniel Pérez e Gunnar Wigner chegaram no Brasil, evangelizaram aquela religião da Amazônia ali tudinho de bairro. Agora eu vou falar assim, não, tudo que eles aprenderam foi errado. Tudo que eles aprenderam não está na Bíblia. Já pensou quantos milhões de crentes esse tipo de gente está mandando para o inferno? Porque agora Deus falou comigo. Deus me deu uma nova. Paulo fala assim, ó. Paulo fala assim, se outro evangelho que não seja esse aqui, ó. Se alguém pregar qualquer outro evangelho, qualquer nova revelação, qualquer novo que não seja isso aqui, que seja considerado maldição, você não pode aceitar. Eu coloquei assim, para que você possa entender bem. Como detectar um ensinamento herético? Eu coloquei, vem cheio de inovações. Já viu, agora as pessoas estão com um monte de inovação. Você vai na igreja, essa semana é a semana da águia. Os crentes vão tudo agora, na hora da oração, vão imitar a águia. Vão imitar a águia agora. Tem que passar pelo corredor da espada de girar. Senão não recebe nada. Todo mês tem que ter alguma coisa diferente. Gente, o evangelho é tão simples. Deixa eu falar para quem vai me assistir depois. O evangelho é muito simples. O evangelho é tão simples. Seja santo como eu fui santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. O evangelho é simples. Agora as pessoas ficam colocando tanta coisa dentro do evangelho. Não, agora nós vamos colocar o castiçal. Vamos colocar o castiçal aqui no púlpito. Vamos colocar o outro castiçal aqui desse lado. Os irmãos, antes de ir embora, tem que fazer o corredor e todo mundo passar e colocar a mão no castiçal. Sem contar que na hora de você ir embora, vai passar ali, vai estar a trouxinha com sal grosso perfumado, para você levar para a tua casa, para colocar atrás da porta. Lá atrás da porta da casa da Fabíola tinha uma trouxinha com sal grosso. Antes dela vir para cá. Não vou falar para a igreja que ela era não, porque está sendo filmado para você processado. Cheio de inovação. Mas quem foi que disse para você, rapaz, para você fazer isso na igreja?
Isso é um perigo, gente. Teve uma vez que a Joanari, esposa do pastor José, ela falou para mim assim: José, sabe o que nós, que temos sensibilidade espiritual, temos que tomar cuidado? Eu falei: não, é porque nós temos facilidade para ouvir Deus, não temos? Temos, mas nós também temos facilidade para ouvir o diabo. Quem tem sensibilidade espiritual, tem sensibilidade espiritual para os dois. Por isso que muitas vezes você vê a pessoa lutando, pulando na igreja, tendo revelação, profetizando. Aí depois essa pessoa se fizer, essa pessoa vira o quê? Lá fora? Feiticeiro. Sabia disso? Não vira católico não, vira feiticeiro. Por quê? Por causa da sensibilidade espiritual. E ela falou para mim assim: toma cuidado. Porque muitas vezes a Bíblia fala que Satanás ele se transfigura em anjo de luz, não é isso? E ministro de justiça. E muitas vezes a voz que a pessoa ouve não é Deus. Você acha que aquele camarada lá que fundou aquela seita nos Estados Unidos lá, que juntou mais de 500 pessoas e todo mundo tomou veneno no mesmo dia, lembra disso? Morreram todos. Você acha que aquilo foi Deus? E infelizmente, gente, esse negócio de inovação, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque de repente está nascendo uma seita. Daqui um dia as pessoas já não começam a orar mais, porque Deus falou que não precisa orar mais. Daqui um dia começa a, antes de entrar na igreja, tem que deixar o sapato lá fora e lavar os pés antes de entrar, porque o lugar é santo. Aí eu vou na igreja e lavo o pé, existe, né? Eu coloquei assim, ó. Você pode me acompanhar se quiser. Primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 21, o versículo 1 ao 2. Vamos de Bíblia, que é melhor. De repente você vai estudar com alguém que tem uma mente herética. De repente você vai recepcionar na tua casa. E aí? Você vai influenciar ele ou você não vai? Se você não tiver base bíblica, ele vai te arrebentar. Por isso que crente, presta atenção aqui, ó, pequenininho, ó. Por isso que crente tem que frequentar curso de ensino, para não apanhar aí fora. Por isso que tem que frequentar. Coloquei assim, ó. Então Satanás se levantou contra Israel. Ó, Satanás se levantou contra Israel, capítulo 21, versículo 1. E fez o que com Davi? Ele fez o que com Davi? Cadê a igreja? Ele fez o que com Davi? Incitou Davi a numerar Israel. Ele disse já para Davi: Joabes, aos moradores do povo, ide numerar Israel, desde Berseba até Dan, e trazer minha conta para quem sabe o número deles. A minha fala assim: olha, quem colocou na cabeça dele não foi Deus. E vocês lembram quem era Davi? Davi era um camarada que ele tinha uma facilidade para se comunicar com Deus. Davi ele tinha uma facilidade, ele entrava lá no santuário, daqui a pouco Deus falava com ele pessoalmente. Então Davi, ele era um homem que ele tinha sensibilidade espiritual. E pelo fato dele ter sensibilidade espiritual, ele estava aberto tanto a ouvir a Deus como a ouvir ao diabo também. Mas e aí? O que você faz? O que você faz? Por isso que muitas vezes você vê, gente, hoje em dia está nascendo o evangelho aí, já tem aí, né? Que você não sabe se o povo é macumbeiro ou se o povo é crente. Galho de arruda, sal grosso, só falta dar banho de pipoca. Rosa não sei do que. Corredor do amor. Sessão de descarrego.
Pastor amigo meu, amigão meu. Nossa, meu Deus do céu. Que relógio que eu posso